Saudações, caros estudantes. Vamos então para a nossa terceira videoaula, que é relativamente à disciplina de Fundamentos de Energia Elétrica do curso de Engenharia Industrial e Sistemas Elétricos, com o tema Sistema Trifásico e Sistema por Unidades. Bem, para começarmos, nós vamos fazer uma introdução abordando um bocadinho o processo de geração de energia. Quando falamos de geração de energia, nada mais estamos a falar senão do processo de transformação da energia de outras formas para a forma de energia elétrica. Esse processo da geração de energia é feito normalmente nas centrais elétricas. Nesses processos, existem basicamente duas tecnologias, conforme nós falamos no primeiro capítulo, em que uma delas emprega um elemento chamado de alternador ou gerador elétrico, e as outras são aquelas que funcionam por processos químicos ou mesmo por efeito fotoelétrico, ambas gerando corrente contínua. Portanto, a geração de corrente contínua é típica nas baterias e nos painéis solares fotovoltaicos, nas pilhas, etc. E a geração de corrente alterna é usada pelo alternador. O alternador é um elemento constante de quase todo tipo de centrais. Ele está presente nas eólicas, nas maremotrizes, nas termoelétricas, nas geotérmicas, etc, etc. Aqui temos a ilustração, temos essas pequenas animações que nos demonstram o funcionamento do princípio de Faraday. Nessa pequena ilustração nós temos aqui um ímã permanente segurado por uma mão e temos aqui um laço de material condutor que forma aquilo que na eletricidade é chamada de indutor. Então, e esse indutor aqui está ligado a um galvanômetro. Um galvanômetro é um instrumento que serve para detectar correntes e, portanto, a sua agulha vai deslocar-se quando ele detecta uma corrente. Então, o que vai acontecer? Com este material formado, se a pessoa manter a sua mão fixa, o galvanômetro vai indicar 0. Isso quer quando a mão está fixa distante ou quando a mão está fixa perto. O galvanômetro vai indicando 0. Agora, quando a pessoa aproxima ou afasta a sua mão, na realidade varia o fluxo magnético nesse indutor, porque a pessoa ao aproximar ou afastar a mão, o que vai fazer é mudar o valor do campo magnético aqui no interior dessa espira. E isso vai produzir variação do fluxo magnético. Então, esta variação do fluxo magnético vai induzir uma força eletromotriz nesses terminais e que vai fazer desviar as pontas do galvanômetro. Quer dizer que, em termos práticos, estamos a mostrar que a variação do fluxo magnético vai gerar uma tensão. Aqui, no lado direito, apresentamos uma animação bem mais realística. Nesta animação, nós temos um ímã natural, mas na realidade nas centrais podem ser usados ímãs artificiais, e temos um indutor que está no interior desse ímã. Este indutor está ligado por meio de anéis deslizantes a um circuito que alimenta uma lâmpada aqui à frente. O que é que nós podemos observar? Observamos que à medida que, por meio dessas pás, colocam-se em movimento o indutor, ele vai girando no campo magnético. Como o ímã tem campo magnético constante, quando ele gira, o fluxo magnético sobre a espira vai variar. Essa variação do fluxo magnético, de acordo com a lei de indução de Faraday, vai induzir nos terminais desse indutor uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz é que vai fazer, portanto, a nossa lâmpada que está aqui acendendo. Só que aqui o processo é de geração de uma tensão alterna e já não de uma tensão contínua. Portanto, quando se gera energia usando o alternador, nós vamos utilizar um ímã que vai girar e, em função dessa rotação do ímã, ele vai induzir força eletromotriz nos indutores que constituem aquilo que chamamos de estátor. O estátor é a parte do alternador que é formada por bobinas onde serão induzida a força eletromotriz.
Para isso, poderíamos gerar a energia de modo monofásico, bifásico, trifásico, com N números de fases. Quando falamos de uma geração monofásica, estamos a falar de no stator usamos apenas uma bobina. E nesse caso, termos apenas uma única tensão. Quando falamos de bifásica, estamos a falar de no stator termos duas bobinas e, portanto, termos duas tensões. Quando falamos de trifásicas, estamos a falar de no stator termos três bobinas e, portanto, gerarmos três tensões. E assim sucessivamente. Porém, os estudos a posterior mostraram que a geração mais eficiente é a geração trifásica, ou seja, das várias soluções que nós temos para gerar energia elétrica, a geração trifásica é aquela que apresenta maior eficiência do ponto de vista do aproveitamento da capacidade de produção da nossa central. Então, o modo mais comum de gerar energia e de transportar energia no mundo é através da geração trifásica. Na geração trifásica, o que acontece? O nosso alternador é ligado a três bobinas. Nós temos uma bobina que sai do A ao X, outra bobina que sai do B ao Y e outra bobina que sai do C ao Z. Essas três bobinas serão colocadas à volta do nosso próprio rotor e, portanto, vão receber todas o fluxo magnético. Na prática, é como se tivéssemos uma bobina aqui, outra bobina aqui e outra bobina assim. Então, temos um conjunto de três bobinas a que vão ser induzidas três tensões. Como as bobinas têm ângulos diferentes, vamos imaginar a rotação do nosso ímã aqui no sistema. O ímã primeiro vai passar pela fase 1, ou pela bobina 1, depois vai passar pelo terminal B da bobina 2 e depois pelo terminal C da bobina 3. A consequência dele passar primeiro na bobina 1, depois na bobina 2 e na bobina 3, é que as tensões que ele vai gerar não começam ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que a tensão da bobina 1, permitam-me lá, a tensão da bobina 1, deixa-me só marcar, a tensão da bobina 1 vai começar aqui nesse ponto, enquanto que a tensão da bobina 2 vai começar aqui nesse ponto e a tensão da bobina 3 vai começar aqui neste ponto, ou seja, as três tensões trifásicas não vão começar no mesmo ponto. E o parâmetro que dita o ponto de início do gráfico de uma tensão ou o ponto de início de uma oscilação é a fase. Então, nós vamos dizer que essas três tensões não estão em fase. As três tensões que temos aqui, esta e esta, são três tensões desfasadas. Nós demos exemplo na videoaula anterior do que significam tensões desfasadas. Se elas não atingem o pico ao mesmo tempo, uma atinge o pico, depois a outra atinge o pico, depois a outra terceira atinge o pico, então as três tensões estão desfasadas. Então o sistema trifásico vai produzir sempre um conjunto de três tensões desfasadas. Matematicamente, nós podemos representar essas tensões na forma retangular, na equação de tensão em função do tempo, ou também podemos usar a analogia de números complexos. Na analogia de números complexos, podemos representar a tensão alterna sinusoidal de dois modos. Na representação vetorial ou fasorial e na representação retangular. A representação cartesiana de tensão em função do tempo, nós vamos escrever que é o valor de pico vezes o seno de ômega t. Isso já vimos na aula anterior. Porém, às vezes, na representação em sistemas elétricos, só me interessa o valor de pico e o ângulo de fase, que aqui é omisso porque é 1. Por que só me interessam estes dois elementos? Porque as outras informações são comuns ao sistema. Ou seja, o operador seno é comum a todas as tensões alternas sinusoidais. Além do operador seno ser comum, também a frequência angular é comum. Todo sistema elétrico de um certo país utiliza a mesma frequência, como regra geral. Então, às vezes, os únicos parâmetros que distinguem são o valor de pico
e o ângulo de fase. Então, eu poderei ter esta representação cartesiana da tensão e posso ter essa representação complexa. Na representação complexa, eu posso usar a representação vetorial. Na representação vetorial, a tensão é representada por quê? Pelo valor da sua tensão de pico ou valor eficaz, depende muito. Na prática, normalmente é usado o valor eficaz. E também pelo ângulo de fase. Essa, como não tem nenhum ângulo a seguir ao ômega-t, então o ângulo de fase é zero. Na representação complexa, devemos usar a transformação de Euler. Devemos lembrar todos a transformação de Euler. Eu vou anotar aqui. A transformação de Euler nos diz o quê? Que Euler elevado a Jφ é igual a quanto? Euler elevado a Jφ, o meu φ saiu um bocadinho mal, é igual a quanto? É igual a cosseno de φ mais J vezes seno de φ. Portanto, essa é a transformação de Euler. Vocês devem ter estudado ela nos números complexos. A transformação de Euler permite sair da forma fasorial ou vetorial para a forma complexa. Certo? Aqui nós temos um número complexo escrito na forma retangular e aqui nós temos, na realidade, um número complexo escrito na notação vetorial, fasorial, também chamada de exponencial. Porque esse V barra φ, essa escrita que está ali, BV barra φ, é equivalente a estar escrito V pico Euler elevado a J 0 graus. Está? Então, a notação que aparece ali fasorialmente, na prática corresponde a esse número complexo. E, portanto, nós temos aí um número complexo na forma exponencial. Então, temos a forma retangular, a forma exponencial e a forma cartesiana. Portanto, essas são as três formas que eu posso usar para representar tensões num sistema elétrico. Vale lembrar que cada uma das formas tem a sua utilidade. A representação cartesiana é muito mais útil para fazer gráficos, para entendermos gráficos, diagramas de tensões em função do tempo. Porém, não é muito prática na hora de fazer operações, porque envolve somar senos e não é fácil. A representação fasorial ou exponencial ela é muito útil para fazer multiplicações e divisões, mas ela não é boa para fazer adição e subtração, porque adição e subtração de números complexos na forma fasorial é um bocadinho trabalhosa. A representação complexa retangular ela é mais útil para adição e subtração de tensões. Fazer multiplicação e divisão de tensões na forma cartesiana não é muito bom. Multiplicação até é simples, mas divisão é um bocadinho extenso. Mas para fazer adição e subtração é muito elementar. Então, todo estudante deve dominar, representar uma tensão nas três formas e converter uma tensão de uma forma para outra e vice-versa. Para eu converter aqui, eu só preciso de pegar esse número complexo, calcular o seu módulo, vai me dar o V pico, e calcular o ângulo dele de fase vai me dar o ângulo que eu coloco no expoente. Para representar cartesianamente é só tirar os valores daqui e daqui e colocar na equação cartesiana. Portanto, este processo de conversão do número complexo das diferentes formas é válido. Vale lembrar que essa analogia com o número complexo é válida para todas as grandezas alternas, mas nós na eletricidade utilizamos para representar tensão, intensidade e potência. Num sistema trifásico, a diferença de fase entre as três tensões é 2π, ou seja, é igual sempre a 120 graus. Então, as bobinas que constituem o sistema trifásico são colocadas de modo a formarem um ângulo de 120 graus. E as bobinas, ao formarem um ângulo de 120 graus, as tensões que vão ser produzidas pelo sistema trifásico também estarão desfasadas em 120 graus. Vamos então para a parte seguinte. E podemos mostrar
pode ficar demonstrado que a diferença entre duas tensões trifásicas será sempre igual à raiz de 3 vezes a tensão simples. E essa tensão no sistema elétrico é chamada de tensão composta. Então, a tensão composta é a conhecida como diferença de potencial entre duas fases. Então, a tensão composta será a diferença entre a fase A e a fase B, ou a diferença entre a fase B e a fase C, ou a diferença entre a fase C e a fase A. Essa tensão é composta. E aqui nós demonstramos que a tensão composta é sempre igual à raiz de 3 vezes a tensão de uma das fases, que é a chamada tensão simples. Tá? Então aqui mostramos que a tensão composta é sempre raiz de 3 vezes a tensão simples. A tensão simples é aquela tensão que é conhecida como tensão fase neutra. Aqui já deriva uma regra importante da eletricidade, que a tensão composta, que é a tensão fase-fase, é sempre igual à raiz de 3 vezes a tensão simples, sendo que a tensão simples é a tensão fase neutra. Então, esta aqui é uma conclusão importante a nível da eletricidade. Então, deve saber que quando trabalho com sistemas trifásicos, a tensão fase-fase é maior do que a tensão fase neutra. Para o nosso sistema trifásico angolano, a tensão composta do sistema é igual para a baixa tensão residencial, é igual a 380 volts, enquanto que a tensão simples é igual a 220 volts. Portanto, se você calcular a razão entre 380 e 220, vai dar raiz de 3. Portanto, a razão entre a tensão composta e a tensão simples no sistema elétrico trifásico é sempre raiz de 3. Agora, ligação. Existem duas formas de ligarmos as cargas em sistemas trifásicos. Aqui, na realidade, a ilustração mostra a ligação da fonte à carga, mas a nossa ênfase, aqui o nosso interesse é só para aqui a carga. A carga na eletricidade é sempre representada pela sua impedância. Então, aí representamos as impedâncias da carga. Então, estas cargas que estão aqui ilustradas, elas podem ser ligadas de duas formas. A ligação que estamos a ilustrar agora é a ligação estrela. Em que consiste a ligação estrela? A ligação estrela é uma ligação que consiste em que cada carga, cada elemento do circuito é ligado entre uma das fases e o neutro. O que é o neutro? O neutro é um ponto do sistema elétrico ou da rede elétrica que tem potencial elétrico igual da Terra, de 0 volts. Esse ponto neutro, na prática, é obtido fazendo um curto-circuito nas bobinas do gerador. Isso é feito lá no PT ou no ponto de onde ele seja gerado. Porém, esse ponto neutro tem potencial elétrico 0, ligado à Terra. Em sistemas elétricos comuns, é frequente pegar-se o neutro dentro do PT e aterrar-se, ou seja, ligar-se o próprio neutro à Terra. Então, na ligação em estrela, o que acontece? Um terminal da carga é ligado numa das fases qualquer e o outro terminal da carga é ligado no neutro. Esta ligação é chamada de ligação estrela. Obviamente, se a carga está ligada numa fase e no neutro, então a tensão nos terminais da carga é igual à tensão simples, que no nosso caso de Angola é 220 volts. Essa ligação estrela é muito comum. Os equipamentos da nossa casa maioritariamente ligam-se na rede em estrela, porque em cada uma das tomadas eu só tenho uma fase e o neutro. A verificação de qual é a fase e qual é o neutro é fácil de fazer. Só devemos ter um busca-polo.
com um busca-polo, uma chave busca-polo, eu colocando nos terminais da tomada, só um dos terminais é que vai acender. Aquele terminal que acende é a fase e o outro terminal que não acende é o neutro. Se houver dois terminais a acender, significa que há retorno no neutro ou há algum outro problema que precisa ser corrigido. Agora, se a energia for gerada por um grupo gerador que não está aterrado, então aí os dois terminais vão acender e é normal. Ou seja, se eu tiver a gerar energia com um gerador térmico, diesel, ou a gasolina ou outro, e eu preciso colocar o busca-polo nos dois terminais da tomada, aí é normal que os dois acendem. Acendem por quê? Porque o grupo gerador normalmente não são aterrados. Grupos geradores monofásicos, principalmente, por não terem neutros aterrados, os dois polos podem acender. Mas em geradores avançados ou em geração na rede elétrica, só um dos terminais deve acender, porque aí a ligação é em estrela. A ligação em estrela absorve menos potência porque a tensão nos terminais da carga é maior. O outro tipo de ligação é a ligação triângulo. Aqui também é ilustrada na fonte e na carga, mas igualmente nós só temos interesse na ligação em triângulo aqui na carga. Na ligação em triângulo, o que acontece? Os terminais da carga, em vez de serem ligados numa fonte, ou numa fase no neutro, na ligação em triângulo nós não temos neutro. Ou não vamos usar o neutro se houver. Na ligação em triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou receber uma fase, outra fase e outra fase, e cada uma das cargas eu vou ligar entre uma fase e a outra fase. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, a impedância Z1 está ligada entre a fase A e a fase B. Quer dizer que, neste caso, a impedância Z1 vai receber uma tensão maior. A tensão que a impedância Z1 vai receber é raiz de 3 vezes a tensão simples. Essa tensão é que é chamada de tensão composta. A consequência da tensão da impedância Z1 receber maior tensão, ela também há de criar uma corrente maior. Então, o que acontece na ligação em triângulo é que a carga recebe uma tensão maior, porque ela é ligada entre duas fases, e como consequência disso ela vai receber uma corrente também maior. No caso do nosso sistema, se você liga uma carga entre duas fases, a tensão nos terminais da carga será de 380 volts, que é chamada de tensão composta. A nível de terminologia na eletricidade, nós vamos utilizar as designações de parâmetros de linha e de fase. Essa designação de parâmetros de linha e de fase é usada para distinguir os elementos no sistema elétrico. Os parâmetros de linha, vamos imaginar que eu tenho uma linha de transmissão que alimenta uma carga. Sempre que falamos de corrente de linha, estamos a falar de corrente da linha que alimenta a carga, certo? Estamos? E sempre que falamos de corrente de fase, estamos a falar da corrente que percorre a carga. E na tensão a mesma coisa. Quando falamos de tensão de linha, estamos a falar a tensão entre duas fases da linha que transmite a carga, da linha que traz a energia. E quando falamos de tensão de fase, estamos a falar da tensão nos terminais da carga. Ok? Esclarecendo esta terminologia, vamos observar o quê? Na ligação estrela, a corrente que percorre a linha, eu vou mudar o marcador para nós entendermos. Na ligação estrela, a corrente que percorre a linha é igual à corrente que percorre a carga. Então, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Mas a tensão de linha é a tensão entre duas fases na linha que traz a energia. A tensão de linha é diferente da tensão nos terminais da carga, porque a tensão nos terminais da carga, no caso da ligação estrela, é igual à tensão simples. Então, na ligação estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase, mas a tensão de linha não é igual à tensão de fase.
Já na ligação em triângulo, a tensão de linha é a tensão entre duas fases na linha que traz a energia. E a tensão de fase é a tensão nos terminais da carga. Como a linha alimenta diretamente os terminais da carga, aí a tensão de linha é igual à tensão da carga, da fase. Se nós olharmos essa tensão de linha que eu marquei, é da fase A até fase B. E a nossa carga Z1 também está ligada da fase A até a fase B. Portanto, a tensão de linha é igual à tensão da fase. Mas, obviamente, nesse sistema, a corrente de linha não será igual à corrente da fase. Por que não será igual? Porque essa corrente, quando chega aqui, encontra um nó. E ao encontrar um nó, ela junta-se com essa corrente ICA. E isso pode ser demonstrado pela lei de Kirchhoff. Nesse caso, a corrente IAB será igual à soma da corrente IA com a corrente ICA. Então, estamos a dizer o quê? Que a corrente desta fase é igual à corrente da outra fase mais a corrente da linha. E então, sabemos logo que a corrente da fase não é igual à corrente da linha. Então, esta é uma diferença. Porém, quando falamos de corrente alterna, nós temos o conceito das potências. Temos a potência ativa, reativa e aparente. Fruto da analogia que fizemos anteriormente, as fórmulas para calcular a potência em sistema trifásico vai mudar. Se eu usar parâmetros de fase, a fórmula da potência usando parâmetros de fase será esta dada aqui, que a potência é igual a 3 vezes a tensão, a corrente, vezes o cosseno de φ. Vale abrir um parênteses aqui para explicar que essa fórmula só é válida quando o sistema trifásico está equilibrado. O que é um sistema trifásico equilibrado? Um sistema trifásico equilibrado é aquele sistema em que a tensão ou a impedância das três cargas que estão colocadas nas três fases são iguais. Quando o sistema é desequilibrado, não existe uma fórmula geral para calcular a potência. Tem que calcular mesmo a potência da fase A, da fase B e da fase C e depois somar. Mas para o sistema equilibrado, a fórmula reduzida fica isso. Se for usando parâmetros de fase ou da carga, a potência é igual a 3 vezes tensão de fase, corrente de fase, vezes o fator de potência. Aqui estamos a falar de potência ativa. Se fosse reativa, seria 3 tensão de fase, corrente de fase, seno do ângulo de desfazamento. Se fosse potência aparente, ficaria só 3 tensão de fase, corrente de fase. Se eu usar parâmetros da linha, a equação para calcular a potência é esta. Essa coisa de usar parâmetros da linha, parâmetros de fase, em que sentido? Vamos imaginar que eu estou aqui na carga, estou no ponto de utilização da energia e eu consigo ligar um amperímetro em série com a impedância que está ligada ao sistema. Vamos imaginar que estamos a alimentar um motor. Se eu consigo colocar um amperímetro em série para medir a tensão no motor, então eu estou a medir a tensão, ou em série para medir a corrente no motor, então estou a medir a corrente de fase. Se eu consigo colocar um voltímetro para medir a tensão entre os dois terminais do motor, entre o neutro e a fase do motor, eu também estou a medir a tensão de fase. Porém, pode ser que eu esteja a fazer a medição num outro ponto. Se eu estiver a fazer medição na linha e eu nem sei se a carga está ligada em estrela ou em triângulo, então eu não consigo medir os parâmetros de fase. Eu vou medir a tensão ali na linha, não sabendo como a carga está ligada. E vou medir também a corrente ali na linha. Quando eu meço a tensão e a corrente na linha, eu devo utilizar a segunda fórmula, que é raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, vezes o cosseno de φ. Quando eu meço na carga, eu devo usar a primeira fórmula, que é para a potência trifásica. Então, ambas as fórmulas nos dão a potência trifásica. Só que uma delas só é usada quando estamos na linha e outra quando estamos na carga diretamente. Porque uma utiliza parâmetros de linha e outra parâmetros de carga. Vale lembrar que para uma mesma carga ligada da mesma forma, calculando a tensão com os parâmetros de linha,
calculando a potência com os parâmetros de linha ou com os parâmetros de fase, o resultado será igual. Porém, uma mesma carga ligada em estrela e a mesma carga ligada em triângulo não tem a mesma potência. Na realidade, a ligação em triângulo absorve 3 vezes mais potência do que a ligação em estrela. Então, estamos a dizer que uma carga ligada em triângulo tem um consumo de energia 3 vezes maior do que a mesma carga quando ligada em estrela. Portanto, sobre a primeira parte, que era o sistema trifásico de energia, é isto. Depois vai seguir a sequência de exercícios que vamos fazendo sobre o procedimento, as técnicas de como fazer a conversão dos cálculos de energia e potência em circuito elétrico. Vamos então entrar para a segunda parte do nosso conteúdo, que é o sistema PU, ou sistema por unidade. O sistema PU, ou sistema por unidade, é uma técnica que consiste em representar grandezas de sistemas elétricos complexos. Vale lembrar, de acordo com a nossa primeira aula, que a energia é gerada num nível de tensão, é transportada noutro nível de tensão e é distribuída noutro nível de tensão. Para a nossa rede elétrica angolana, como regra geral, a energia é produzida em média tensão. A energia é transportada em alta tensão ou muito alta tensão, enquanto que a distribuição primária é em média tensão e a distribuição secundária é em baixa tensão. Havendo então tantas mudanças no nível de tensão no sistema, há necessidade de adequarmos estes elementos todos do circuito do sistema na hora de tratarmos como circuito elétrico. Se nós trabalhamos para o sistema elétrico como um circuito elétrico, vamos ter grandes dificuldades porque em vários pontos a tensão muda. Num circuito elétrico convencional, a tensão só muda quando há uma queda de tensão. A queda de tensão ocorre num resistor, ou num outro componente, num indutor ou num capacitor. Mas, na realidade, nos circuitos, na rede elétrica de energia, a tensão altera-se por causa dos transformadores. Então, os transformadores acabam por ser uma dificuldade na hora de analisar os sistemas elétricos. Por causa da presença dos transformadores na rede elétrica, é que foi criado o sistema por unidade. O sistema por unidade é um sistema que consiste em converter a base das várias grandezas do nosso sistema elétrico de modo a que anulemos os efeitos de todos os transformadores no sistema elétrico. Portanto, o objetivo do sistema por unidade são dois. É anular a dualidade da análise do nosso circuito, se é monofásico ou bifásico. Quando eu coloco um circuito no sistema PU, já não interessa se ele é monofásico ou trifásico, eu vou trabalhar da mesma forma. E por outra, a colocação do circuito no sistema TU anula o efeito dos transformadores, ou seja, anula aquela situação em que existem vários níveis de tensão ao longo de todo o circuito elétrico. Na prática, como se coloca uma grandeza em PU? Vamos supor que você tem uma grandeza G e queres colocar em PU. Para colocar a grandeza G em PU é só definirmos uma base. A colocação em PU implica a definição de uma base para cada grandeza. Então, nós vamos definir a base da grandeza G, um valor qualquer, e a partir dali, colocar a grandeza G em PU é pegar a grandeza G e dividir pela base dessa mesma grandeza. Temos aqui um exemplo. Vamos imaginar que você mediu a corrente num circuito e te deu 30 amperes. Porém, você quer colocar essa grandeza em PU e você quer adotar uma base de 50 amperes. Então, a grandeza em PU será dada por essa relação, a conversão da grandeza em PU. A grandeza em PU será igual a quanto? A corrente em PU é igual à corrente medida, que é de 30 amperes, a dividir pela corrente de base, que é de 50 amperes. Então, o resultado é 0,6. Já não podemos colocar 0,6 amperes, porque já não está em amperes. Na realidade, uma grandeza em PU é adimensional.
Então, vamos colocar simplesmente a designação PU para indicarmos que essa grandeza está convertida no sistema PU. Claro que a conversão inversa também é válida. Se eu quiser obter o valor da grandeza, é só isolar aqui na relação. Portanto, isolando o valor da grandeza ficaria igual a quanto? A grandeza G fica igual a grandeza G em PU a dividir a multiplicar pela grandeza de base. Portanto, é simples converter uma grandeza de PU para o SI e converter a grandeza do SI para o PU. Agora vamos entender por que convertemos para o PU. As duas vantagens que o PU apresenta, conforme eu disse no princípio, estão ali dadas. A primeira vantagem é que eu deixo de ter necessidade de estar a considerar se o circuito é monofásico ou trifásico. Quando a conversão for bem feita para PU, eu trabalho só com circuito PU e os cálculos ficam independentes dele ser monofásico ou trifásico. Deixo de ter necessidade de usar o 3 ou o raiz de 3 para calcular as potências, por exemplo, ou as tensões e as correntes de linha e de fase. Outra vantagem é que ele também reduz a um circuito de impedâncias sem transformadores, então anula o efeito dos transformadores. Como é que se coloca um circuito complexo em PU? Para se colocar um circuito complexo em PU tem regras. As regras dizem que, em primeiro lugar, deve-se definir uma base para a potência aparente total do sistema. Então, devemos sempre definir a base da potência aparente total do sistema. Depois de definirmos a base da potência aparente total do sistema, os transformadores vão dividir as nossas tensões em níveis. Então, para um certo barramento, eu vou definir, ou para uma certa zona, eu vou definir o valor da corrente, o valor da tensão de base. Esses valores, os primeiros valores, são aleatórios. Apesar de que, na prática, para definir a potência aparente de base, utiliza-se a potência aparente nominal do sistema. E para definir também a tensão de base numa certa zona, utiliza-se também a tensão nominal do sistema naquela zona. Mas, na realidade, o sistema permite que essa definição seja aleatória. Feito isso, vamos agora passar para o cálculo da potência e da impedância. Os cálculos das expressões da potência e da impedância vão ser dados por essas relações. Vale lembrar que a relação varia de acordo com o tipo de circuito. Se está a trabalhar com um circuito monofásico, tem que colocar o raiz de 3 no cálculo da corrente. Se está a trabalhar com circuito trifásico, tem que... Se está a trabalhar com circuito monofásico, não coloca a raiz de 3, é simplesmente tensão vezes a potência dividir pela tensão, mas se vai trabalhar com circuito trifásico, deve colocar o raiz de 3, se for com parâmetros de linha, ou 3 se for com parâmetros de fase. Mas então, como o sistema PU utiliza-se mais para análise da rede, vamos utilizar os parâmetros de linha raiz de 3. Então, depois disso, calculamos a base da potência e da impedância. Em outras palavras, o que estamos a dizer? O primeiro passo para colocar o circuito em PU é calcular a base da potência, definir a base da potência aparente total. O segundo passo para colocar o circuito em PU é definir a base da tensão. O terceiro passo para colocar o circuito em PU é calcular a tensão. Aqui não é definir. Calcular a base da impedância e, em seguida, calcular a base da corrente naquela zona. Agora, quando tivermos uma rede com vários níveis, vai ter que fazer esse cálculo em cada uma das zonas. Só deve ter a tensão. A tensão aqui, aspecto, é que quando estás a trabalhar num circuito com vários níveis, os níveis de tensão são definidos, pelos transformadores, ou seja, eu vou ter que usar a relação de transformação dos transformadores presentes na rede para definir qual será o nível de tensão das outras zonas. Há uma zona que eu vou definir aleatoriamente, mas as outras zonas, o nível de tensão tem de ser calculado. Então, em síntese,
estamos a dizer que o nível da potência aparente é aleatório, definido aleatoriamente, mas normalmente usamos o nominal. O nível da tensão da primeira zona também é aleatório, mas usamos normalmente o nominal. O nível de impedância, a base de impedância e a base de corrente, estas são calculadas. E a base de tensão nos outros níveis são calculadas de acordo com a relação de transformação dos transformadores em uso. Então aqui está ilustrado a sequência de passos que eu acabei de explicar para um circuito com N zonas ou N níveis de tensão. Que basicamente o procedimento é definir potência de base para todo o sistema, identificar a zona de tensão, definir base numa zona, certo? Depois de definir a base de uma zona, usar a relação de transformação do transformador para calcular as bases das outras zonas. E depois de calcular as bases das outras zonas, vamos calcular a base da impedância e vamos calcular a base da intensidade de corrente em cada uma destas zonas. Portanto, este é o procedimento para converter o circuito em PU. Aqui temos o procedimento para fazer minha mudança de base. Pode ser que eu tenha o circuito numa base e eu queira colocar o circuito numa nova base. Então, aqui tem a relação, a fórmula para converter bases de impedância de dois circuitos. Então, estamos a ver aí que a base da impedância, a impedância em PU noutra base, é igual a impedância em PU na base anterior, vezes a razão entre essa base e a base em que se deseja transladar. E essa transformação, portanto, pode ser seguida até aqui. Portanto, essa é a fórmula para mudar a base de impedância de um circuito de uma forma para a outra. Aqui vamos ilustrar um exemplo. Simplificado de conversão do circuito em PU. Neste exemplo, como a base é aleatória, nesse exemplo, por exemplo, optou-se por usar como base de tensão 69 kV e optou-se por usar a base de potência aparente, o 100 MVA. Então, como é que é o procedimento? Olhando para esse circuito, aqui eu tenho a minha fonte de tensão, aqui eu tenho um transformador. O transformador separa duas zonas de tensão. Aqui eu tenho outro transformador que separa duas zonas de tensão. Então, na prática, se olharmos para esse circuito, eu tenho três zonas de tensão. Aqui tem uma zona 1, aqui tem uma zona 2 e aqui tem uma zona 3. Na zona 1, a tensão nominal do transformador é de 7,97 kV. Na zona 2, a tensão nominal é de 39,8 kV. E na zona 3, a tensão nominal é de 7,97 kV. Então, o procedimento consiste em fazer o quê? Primeiro devemos calcular a base da tensão e da potência numa zona. E aqui nós vamos começar com o valor notado. O valor adotado para isso foi o valor adotado pelo circuito, a proposta era de considerarmos os 7,9 kV como valor nominal, mas o valor é aleatório. Quando eu faço isso, vou calcular a base da impedância. Depois o que é que eu vou fazer? Vou dividir esta impedância pela impedância de base, para encontrar a impedância em PU. Vou dividir esta tensão aqui pela tensão de base e vou encontrar a tensão em PU. E vou fazer o mesmo com todas as impedâncias. Vou dividir aqui a tensão de saída do circuito pela tensão de base para obter a tensão em PU. Aqui os cálculos que estão ilustrados no exemplo não foram feitos com esses valores que estamos aqui a indicar. Mas nós aqui vamos indicar isso porque nós na aula vamos fazer esse exercício com os outros valores. A definição dos valores é aleatória, então ela não tem influência sobre o resultado. Portanto, após colocar todas as grandezas em PU, o que vai acontecer na prática é que a relação de transformação dos meus transformadores
vai toda passar a ser unitária. Ou seja, passar a ser unitária significa o quê? Significa que a tensão na entrada do transformador é igual à tensão na saída do transformador. Sendo que a tensão na entrada do transformador é igual à tensão na saída do transformador, é como se o transformador nesse circuito não estivesse a fazer nada. Então, sendo que o transformador no circuito não está a fazer nada, o que vamos fazer, o que vai acontecer, o efeito prático do sistema PU é que vai eliminar esse transformador daqui e eliminar esse transformador daqui. E o que vai sobrar é o quê? É um circuito apenas com os vários componentes que estão indicados, mas sem os transformadores. O transformador que estava aqui desaparece e o transformador que estava aqui também desaparece. Então, esse é o benefício do sistema PU para a eletricidade. É que ele permite eliminar os transformadores, eliminar vários níveis de tensão e vamos calcular toda a rede como se estivéssemos a trabalhar só com o nível de tensão na fonte. Esquecemos todos os níveis de tensão que são usados nos diversos pontos da rede. Portanto, este é o sistema PU. Então, sintetizando, na aula de hoje nós falamos do sistema trifásico, vimos que a geração de energia em corrente alterna é feita usando alternadores. Os alternadores podem ser monofásicos ou trifásicos. Poderiam ser de qualquer número de fase, mas o número de fase que é mais eficaz é o trifásico. E vimos que na geração trifásica, 3 tensões são geradas, que elas têm mesmas características todas, exceto a fase. Elas têm mesma amplitude, mesma frequência, mas desfasadas em 120 graus. Os valores padrão são de 0, 120 e 240 ou menos 120 graus. Portanto, no sistema trifásico, a fonte e a carga podem ser ligadas em estrela ou em triângulo. A ligação em estrela é aquela em que a carga é ligada entre a fase e o neutro, que é a comum que usamos nas nossas casas, e a ligação em triângulo é aquela em que a carga é ligada entre a fase e a outra fase. Vimos que a ligação em estrela absorve 1/3 da potência da ligação em triângulo para a mesma carga. Ou seja, a mesma carga ligada em triângulo absorve 3 vezes mais potência do que quando ligada em estrela. Isso é um dos motivos, por exemplo, que faz com que os motores de alta potência arranquem em estrela com 1/3 da sua potência e quando eles já estiverem em estado regime permanente, façam a mudança para triângulo. Isso é que se chama arranque em estrela triângulo. Depois vimos então o comportamento da potência em circuitos de corrente alterna usando parâmetros de linha e os parâmetros de fase. Em seguida, começamos a abordar o sistema PU, que é um sistema útil para a diminuição do nível ou número de níveis de tensão num dado sistema elétrico. Ele permite reduzir todo o circuito de vários níveis de tensão a um circuito com um único nível de tensão. E, portanto, é uma ferramenta analítica fundamental para o sistema elétrico. Vamos então dar sequência às aulas de práticas. Nas aulas práticas vamos exercitar sobre o sistema trifásico, sobre o sistema PU. A metodologia continua a ser a mesma. Vamos esperar que vocês, através do Mutueava ou através dos grupos do WhatsApp e outras ferramentas de interatividade que tenham disponíveis, que procurem apresentar as dúvidas, a questão sobre o que vimos aqui nestas aulas e, a partir dali, vamos procurar trabalhar, então, nos exercícios para melhorarmos estes aspectos. Portanto, penso que sobre a aula de hoje é tudo. Desejar boa continuação para todos.